Graça e paz, amadas. Estamos indo para mais uma semana no nosso devocional com o tema Mulheres Reconstruídas, baseadas no livro da pastora Moana Débora. E essa semana o nosso tema vai ser Da Raiz do Vitimismo ao Protagonismo. Bom, no livro, a pastora ela fala um pouco sobre você ser vítima e protagonista da sua história. Nós temos duas escolhas e nós precisamos fazer apenas uma escolha. Ou a gente escolhe ser vítima daquilo que aconteceu conosco, daquilo que fizeram conosco, ou nós escolhemos ser protagonista dessa história, fazendo o quê? Esquecendo as coisas que já passaram, o que ficou para trás e seguindo adiante rumo ao nosso destino. Talvez você pode até pensar, mas para você é fácil falar para eu deixar o meu passado para trás, sendo que isso ainda me fere tanto. Mas a escolha está diante de nós. A escolha é minha e a escolha é sua, de decidir ser vítima da nossa situação para sempre ou decidir protagonizar a nossa história e falar, não, o meu passado não vai me aprisionar mais. O que aconteceu comigo, o que fizeram comigo, não vai mais ser o auge da minha história, não vai ser mais o protagonismo da minha história. Eu vou deixar para trás aquilo que me aconteceu. Eu fui vítima? Sim, fui vítima. Você foi vítima? Sim, você foi vítima. Mas acabou, o passado ficou para trás. Deus ele tem coisas novas reservadas para mim e para a sua vida. E hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do verso 18. Na Bíblia tem muitas histórias de pessoas que foram vítimas, pessoas que foram rejeitadas, que foram aprisionadas injustamente, pessoas que passaram por diversas situações, como eu e você também passamos. Mas todas essas pessoas que foram relatadas na Bíblia, elas escolheram protagonizar suas histórias. Elas não quiseram ficar no lugar de vítimas. Elas decidiram, não, eu fui vítima, aconteceu sim isso comigo, mas eu não vou permanecer neste lugar, eu vou sair deste lugar e eu vou protagonizar a minha história, eu vou esquecer o que passou e eu vou seguir adiante rumo àquilo que Deus tem para minha vida. E eu vou falar para você uma história que Deus colocou no meu coração, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, diz assim: 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Bom, acredito que você conheça essa história. Quando Davi ele tem aquele caso com Betseba, ele acaba engravidando e quando a criança nasce, a criança adoece. Depois de haver nascido, a criança adoece e Davi fica ali por dias, jejuando, orando, para que a criança pudesse voltar a ter vida, a ter saúde, que Deus pudesse fazer com que a criança vivesse. E os conselheiros de Davi, quando descobriram que a criança havia morrido, eles falaram assim: não, a gente não pode chegar em Davi e contar, porque a criança ainda estava viva, ele já estava meio que apavorado. Imagina agora, se a gente chega e conta que a criança morreu, ele vai cometer alguma loucura. Só que Davi, ele havia percebido. Davi percebe e fala: a criança morreu? E eles falam: sim, Senhor, a criança morreu. Só que olha o que Davi faz, isso é muito lindo. Davi, ele se levanta do chão
ele se lava, ele se perfuma e ele troca a sua roupa. E logo depois ele vai para o santuário do Senhor o adorar. Davi, ele poderia ter ficado naquele lugar de vítima e falado: Deus, por quê? Sabe, eu sei que eu errei, eu me arrependi do meu erro, mas não precisava ter tirado meu filho. Davi, ele poderia ter se colocado no lugar de vítima daquela situação. Ele poderia ter falado: não, eu sou vítima, olha o que fizeram comigo. Os próprios conselheiros dele imaginaram que ele faria dessa maneira. Imaginaram que Davi ia cometer alguma loucura, ou seja, ia ficar naquele estado de vítima. Porque quando nós estamos nesse lugar de vítima, nós queremos que todo mundo perceba que somos vítimas. A gente sempre é, como diz no livro, a gente sempre é a coitada da situação. Às vezes a gente se acostuma a viver nesse lugar e a gente sempre acha que a gente deve ser coitada, que as pessoas precisam ter pena da gente, que as pessoas precisam olhar com um olhar de dó pra gente, mas não é isso que Deus quer pra nós. Deus quer que nós venhamos ter a atitude de Davi, que mesmo diante de uma perda, mesmo diante de um luto, mesmo diante daquela situação que ele poderia sim ter falado: eu sou uma vítima dessa situação e eu vou ficar nesse lugar. Mas não, ele decide se levantar do chão. Hoje o Senhor te convida: filha, se levanta desse chão. Deus, ele sabe, querido, o que aconteceu com você. Deus, ele está vendo o que está acontecendo com você. Deus, ele consegue compreender como está sendo difícil para você viver esses últimos dias. Só que o Senhor nos diz hoje: filha, levanta desse chão. Levanta desse chão, se limpe, se lave, coloque uma veste nova, uma roupa nova e vá me adorar. O Senhor está te convidando hoje: vem, filha, vem para os meus braços protagonizar a sua história. Chega de viver neste lugar de vitimismo, de você se achar coitada, de você achar que não merece passar por isso. O Senhor, ele sabe exatamente o que eu e o que você precisamos enfrentar. Para Davi era o luto. Talvez para você hoje seja uma perca financeira, talvez seja uma perca no âmbito espiritual e você não está compreendendo, você não está aceitando e você está se colocando nesse lugar de vítima. Mas o Senhor, ele nos diz hoje: saia desse lugar, se levante, não fique mais aí neste lugar. Porque quando nós ficamos nesse lugar, eu vou ler para vocês um trecho do livro, olha o que acontece. Ser sempre a coitada, entre aspas, mina as suas forças para lutar e vencer. Ser sempre a vítima da situação vai minar as minhas e as suas forças. A gente não vai conseguir ter força para lutar e para vencer, e o Senhor não quer isso de nós. Hoje o Senhor quer mais uma vez reafirmar para mim e para você: você não é mais aquilo que te fizeram, você não é mais aquilo que aconteceu com você, você é minha filha. Eu te chamei como filha, eu não te chamei para ficar neste lugar de vitimismo, eu te chamei para protagonizar a sua história. Você é minha herdeira, você é minha filha. Hoje o Senhor nos afirma isso lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, olha o que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os tornam filhos por adoção. Você é filha, você não é mais órfão, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua
glória. E olha esse versículo 18, olha o que diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Deus hoje reafirma isso para você. Você é filha. Sai desse lugar que está te escravizando, que está te aprisionando. Eu falo isso, mas o Senhor, Ele ministra isso diretamente no meu coração, que eu preciso sair do lugar de vítima, de achar que eu sou a coitada, de achar que só eu passo luta, de que só eu sofro. E sabe o que eu muitas das vezes faço quando isso me acontece? Ao invés de fazer como Davi fez, de me levantar, de me vestir, de me limpar, ir ao santuário de Deus, ir no meu lugar secreto e adorar a Deus, ao invés de fazer isso, eu me coloco na posição de vítima e falo: ah, Deus, por que comigo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. E eu sei que você também, muitas das vezes, indaga em relação a isso, mas o Senhor nos fala hoje. O Senhor nos fala, minha irmã: ei, eu sei exatamente o que você precisa passar. Não é para você se colocar no lugar de vítima. Essa provação, essa luta que você está passando, não é para você ficar escravizada, aprisionada no lugar de vítima. Essa situação é uma situação que Deus está causando para nos levar a protagonizar a nossa história, a fazer como Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que mesmo com tantas falhas e pecados foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Deus, Ele permite coisas acontecerem na nossa vida para que a gente venha protagonizar a nossa história. E eu vou ler mais um trechinho do livro para vocês, que diz assim: você não mais colocará autopiedade em sua situação emocional, mas lutará como uma leoa, protegendo seu coração, suas raízes e suas emoções, sendo a protagonista da sua história. A gente não precisa mais ficar nesse lugar de vitimismo. Mas a escolha hoje é nossa. Você quer ser vítima ou você quer ser protagonista dessa história? Se você escolhe hoje, assim como eu decido hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu decido protagonizar a minha história. Eu não vou mais ficar choramingando, falando: Deus, por que comigo? Eu vou falar: Deus, pra que comigo? Pra que o Senhor está fazendo isso? É pra me honrar? É pra te honrar? É para glorificar o teu nome? Então amém, eu aceito e eu me levanto. Eu me levanto desse chão de vitimismo, eu coloco as minhas vestes novas e eu vou correr direto para o lugar secreto. Faça isso você também. Não aceite viver mais no lugar de vítima da sua história. Saia desse lugar e vá viver o protagonismo da sua história. Seja a protagonista da sua história. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Você é filha, eu e você somos filhas, nós somos herdeiras de Deus. Nós não somos mais o que o nosso passado fez conosco, o que as pessoas causaram em nós, o que fizeram dentro de nós. Nós não somos mais aquilo que passou. Nós hoje somos consideradas e reafirmadas como filhas amadas de Deus. E nós vamos viver uma história linda com Ele, amém? Que você possa receber essa palavra no seu coração. E assim como eu, você possa sentir as suas forças renovadas para você poder sair deste lugar que somente mina as suas forças para você parar no meio do caminho. Que você possa hoje sair do lugar do vitimismo e viver o protagonismo da sua história. Que você possa se levantar e que você possa viver o melhor de Deus para sua vida no lugar certo. Não mais no passado, não mais no que te causaram, no que te fizeram, mas hoje, na afirmação e na reafirmação de que você é filha de Deus. Amém? Deus abençoe grandemente você e que no final de tudo isso, de todo esse processo de reconstrução que eu e você estamos vivendo, nós possamos dizer: eu sou uma mulher
reconstruída. Amém? Deus te abençoe.